Nem todo sangramento na gravidez é motivo de desespero e correria. Bom, a paciente e a família vão chegar assim, mas cabe a nós juntar as peças, né? Ligar os pontos para decidir se a nossa conduta vai ser expectante, apenas confortar a família, ou de uma intervenção imediata. É isso que nós vamos ver na aula de hoje, as principais causas de sangramento na primeira metade e na segunda metade da gravidez, porque não é só na prática, nas provas também as bancas vão te perguntar se você está apto a tomar essa decisão e a fazer o diagnóstico correto. Se animou aí? Vamos lá! Hoje a nossa aula vai ser cheia de emoções, das mais tranquilas até as que mais testam as nossas coronárias. Obstetrícia é isso. Sangramento vaginal na gravidez é uma das principais queixas que levam as pacientes à emergência e é o que as bancas gostam de cobrar e vão cobrar para vocês. A incidência, se vocês fizerem aí uma lista de questões, né, na nossa plataforma, vai ser bastante alta. Tem muitas questões sobre isso, porque o sangramento vaginal na gestação aborda muitos diagnósticos, desde os mais precoces, lá no primeiro trimestre, né, que é o abortamento, até lá o final da gravidez com o descolamento prematuro de placenta. Então hoje o nosso objetivo é dividir, né, colocar em quadradinhos, em gavetas os diagnósticos para que vocês possam reconhecer nas questões dos enunciados, juntar as pistas e saber identificar, porque cada gavetinha de diagnóstico vai ter o seu tratamento, a sua conduta específica. A incidência passa de 1%, gente, chega a 1,6%. Isso porque abrange muitos diagnósticos, como eu já falei, e muitos que são muito frequentes. Quando a gente fala da primeira metade, a gente está, claro, falando do abortamento, da gravidez ectópica e da doença trofoblástica gestacional. Indo para a segunda metade, a gente tem o descolamento prematuro de placenta, a placenta prévia e o acretismo placentário, a rotura uterina e a rotura de vasa prévias como principais diagnósticos. Se eu fosse fazer um top 5 desses todos os diagnósticos, primeiro lugar disparado é abortamento. Vocês não podem ir para uma prova de residência sem dominar abortamento. Em segundo lugar, gestação ectópica, que as bancas têm cobrado, principalmente o tratamento medicamentoso, lá os critérios do metotrexate que a gente vai ver. Terceiro lugar, entra o DPP, com um diagnóstico diferencial com a placenta prévia, que é jogo rápido, é fácil de diferenciar uma da outra, mas é necessário. E em quinto lugar, vem aí a doença trofoblástica gestacional. Assim que a gente vai estruturar, vamos ver um pouquinho a mais, para vocês terem esse conhecimento, mas o grosso da aula é esse. Vamos começar então pelo que mais cai, pelo mais cobrado, e pelo que acontece logo no início da gestação, que é o abortamento, que chega a ser aí 30% de todas as gestações. A gente define como uma perda gestacional antes das 20 semanas, né? Ou se a idade gestacional é incerta, é uma perda gestacional, né, com menos de 500 gramas ou um fetinho com menos de 25 centímetros. Essa definição é importante porque, fora isso, gente, ou seja, acima disso, a gente tem que fazer o atestado de óbito, né? Não é mais um aborto, já é considerado uma perda fetal mesmo, né? Um óbito fetal intraútero. Tá? Então, isso é importante para definir o conceito de abortamento. E quando a gente fala, então, do abortamento, né? Vamos vindo cá para o início de tudo. Ele pode ser precoce, que acontece até 12 semanas de gestação, e é a maioria, 80% dos abortamentos estão aqui, antes de 12 semanas. Ou ele pode ser tardio, se ele acontece depois dessa idade gestacional. O aborto ele pode ser espontâneo, como é na maioria das vezes. E qual é a principal causa do abortamento espontâneo? É a alteração genética, né? Geralmente trissomia e mais especificamente do 16. Questão de prova, decoreba, mas é interessante vocês terem esse conhecimento. Até na prática, para vocês tranquilizarem a paciente que evoluir com o abortamento, né, dizer que, de fato, a principal causa é uma alteração genética, é um bebezinho incompatível, né, que aí a própria natureza, né, se encarrega da resolução dessa gestação.
O abortamento pode ser também intencional. E aqui no nosso país, a gente tem algumas situações que o aborto é permitido, né? O aborto terapêutico. Em casos de risco de morte materna, né? Em casos de anencefalia, onde de fato é um feto incompatível com a vida extrauterina, e em casos de violência sexual, que é o aborto legal. Então, falando mais de abortamento, o abortamento é a principal causa de sangramento na primeira metade da gravidez, né? Já falei, já adiantei para vocês. E aí, como é que a paciente vai chegar? O paciente vai chegar com sangramento e com ou sem cólica, na maioria das vezes com cólica, é isso que a questão vai trazer para vocês, tá? Como que a gente vai diferenciar as formas clínicas do abortamento? Algumas perguntas são essenciais, então quando vocês estiverem lendo o enunciado da questão, primeira coisa que vocês vão ver é a idade gestacional, claro, né? Segunda coisa, o colo está aberto ou está fechado? Tem sinais de infecção? E aí a gente fala de febre, sinais de sepse, secreção vaginal purulenta, né? E como está o exame ultrassonográfico, como está o útero por dentro. Então, recapitulando, idade gestacional, e aí a gente classifica, né, se de fato é um quadro de abortamento. Segundo, o colo está aberto ou está fechado? Tem sinal de infecção? Como está o útero por dentro? Essas informações são essenciais para fechar o diagnóstico e a gente partir para a conduta. Quando a gente fala de colo uterino fechado, então o paciente chega sangrando, a gente vai fazer o exame de toque, né? O toque importante, toque vaginal. E aí, ó, o colo está fechado, fechadinho. Beleza, pode ser uma ameaça de abortamento, né? Ou seja, um alarme falso. A gente vai orientar a conduta específica lá, principalmente o repouso. Pode ser um aborto retido, ou seja, uma gestação que foi interrompida, o fetinho ficou lá dentro do útero, mas já não está com os BCFs, né, o batimento cardíaco audível. Ou pode ser um abortamento completo, o corpo se resolveu, né, e já foi tudo. O que vai diferenciar essas formas clínicas de abortamento com colo fechado? A ultrassonografia transvaginal, né? Então, o exame da cavidade uterina é essencial para a gente bater o martelo. Agora, se o colo abriu, a gente pensa, né? Ih, colo abriu, tocou, o paciente está no primeiro trimestre, está sangrando, chega com dor, a gente vai tocar, o colo está aberto. Aí a gente pensa, ih, abriu. Ih, abriu. Quais são os nossos possíveis diagnósticos com colo aberto? E abriu. É um aborto, então, inevitável, né, ou em curso, e de incompleto ou de infectado. Então, são os nossos possíveis diagnósticos quando o colo abre. São os que começam com I, né, para vocês não esquecerem mais. E, na verdade, a gente vai entrar no andar da carruagem, né, porque uma gestação... Vamos fazer uma comparação, né? Quem nunca, quando foi criança, plantou a sua sementinha de feijão, né? Todo mundo já chegou da escola com seu feijãozinho plantado lá no algodão. Então, uma gestação, gente, é igual uma sementinha de feijão que a gente planta. Nem posso falar muito, senão me emociono, porque é um milagre, né? Mas quando a gente planta o nosso feijãozinho, o que a gente espera? Que ele germine e brote, né? Que saia aí o pezinho de feijão. E o que vai determinar? Qual é o fator essencial? É o tempo. A gente tem que esperar evoluir. O feijão, ele pode não germinar, né? Ele pode tentar germinar e parar no meio do caminho. Existem algumas intercorrências. Então, com a gestação, nesse momento inicial, algumas intercorrências podem acontecer. Isso entra nas formas clínicas do abortamento. Olha só, existe uma história natural, né, do abortamento. E na prova, né, a gente tem, o enunciado ele vai fazer esse cenário para a gente captar o estágio em que essa paciente se encontra. Então, o primeiro estágio lá do sangramento, lá do abortamento, é uma ameaça de aborto, né? Uma ameaça de aborto, que pode evoluir normalmente ou pode evoluir para um abortamento inevitável. Esse abortamento inevitável, o nome já fala, né? É inevitável, vai acontecer. Então, o abortamento inevitável, ele pode evoluir para o abortamento incompleto, ou seja,
não deu para sair tudo, né? Ainda ficou um restinho lá e aí a gente tem que terminar de esvaziar, ou ele se completa e vai para um abortamento que se completou e de fato já se resolveu, a gente não precisa fazer nada. Então, dependendo de onde a gente entra aí nessa história, a nossa conduta vai ser diferente. Tá? Então, o que vai influenciar lá no enunciado? Além dessas perguntas que a gente já se fez. Se a paciente está estável hemodinamicamente, se ela está com muita dor, né? Se tem resto ali no canal, né? Se ela consegue lidar com isso de uma forma boa, porque hoje em dia a nossa conduta é minimamente invasiva, então a gente vai oferecer em alguns momentos a conduta conservadora, só que algumas pacientes podem não lidar bem com isso e aí a conduta invasiva, né, de prosseguir para o procedimento, ela é escolhida. E é isso que as provas ainda estão presas, né? Claro que já tem bancas que estão lidando com essa oferta aí da conduta conservadora, mas em geral, vocês vão perceber que é muito papum, né? O colo abriu, esvaziamento, né? A gente vai ver. Mas a gente já vê que na prática, não. A gente pode ser que a gente espere que o abortamento em curso possa se completar, né? Se a gente espera alguns dias. Mas vamos lá, ó. Ameaça de abortamento, o colo está fechado, então a gente tem uma paciente com sangramento vaginal e com cólicas, que em geral é uma cólica discreta. A gente vai tocar, o colo vai estar fechado e vai fazer ultrassonografia, o bebê vai estar lá, o saco gestacional com embrião, batimento tópico, tudo bonitinho. No máximo pode ter alguma área de hematoma retrocoriônico, né, que não passa de 40%, ou seja, teve um sangramento dali, de trás, né, de onde a placenta está se formando, mas o saco gestacional ainda está tópico, né, não descolou. Se a gente evolui agora para uma outra situação de aborto retido ou gestação anembrionada, o saco gestacional está lá, a paciente pode estar assintomática, e esse diagnóstico ser um achado ultrassonográfico, quando ela vai fazer o exame de ultrassonografia ali de rotina da gestação, tá? Então, muitas vezes é uma paciente que deixou de ter os sintomas, né? E aí a gente precisa, nos sintomas de gestação, né, que a gente percebe que, opa, parou de evoluir. E quando a gente vai fazer o diagnóstico, é essencial a gente ter esses critérios, principalmente, olha, o saco gestacional com diâmetro maior ou igual a 25 milímetros, sem vesícula ou sem embrião. Opa, então não tem bebê ainda. Se não tem bebê ainda, pode ser uma gestação inicialzinha, né? Ou não, ou pode ser de fato uma gestação anembrionada, o que vai determinar o tamanho do saco gestacional. Então é uma decorebinha, mas é importante saber, tá? Para definir o diagnóstico. Da mesma forma, olha, se a gente tem um bebê, um embriãozinho, com 7 milímetros ou mais de CCN, mas sem atividade cardíaca, a gente já define como um aborto retido, ou seja, uma gestação interrompida. Então, se a gente não escutou o coração, não viu, né? Não viu o coração batendo. Pode ser realmente um bebê pequenininho ainda, que ainda não deu para ver? Pode, mas o que vai definir? O tamanho dele. Se ele tem 7 milímetros ou mais de CCN, de comprimento cabeça-nádega, tem que ter atividade cardíaca. Se não tiver, um aborto retido, tá? Então, a gente tem outros critérios também, mas esses dois são os principais. Só uma observação é que o professor Zugaib, né, no seu tratado de obstetrícia, ele indica que, mesmo com esse diagnóstico, a gente tem que repetir em uma semana para a gente bater o martelo, né, que a gente precisa, então, resolver essa gestação, né, ou esperar ou resolver de uma forma ativa, tá? Eu falo isso por quê? Porque na prática, né, é muito milimétrico a diferença, né, de um embrião de 6 para 7 milímetros. Então, convém que a gente repita esse exame em uma semana para a gente, de fato, confirmar que não houve evolução, que realmente está sem atividade cardíaca ou que é um ovo cego, né, a gestação embrionada, para a gente passar esse diagnóstico, de fato, para a paciente, tá? Então, tenho que estar na prova, tenho que estar na prática, tenho que lidar com essas duas formas com vocês.
Agora, olha, abortamento completo, tá de boa, né? O paciente teve o sangramento, muitas vezes o sangramento até já foi embora, e a cólica também já foi embora. E aí a gente faz a ultrassonografia, como é que tá o útero? Fininho, o endométrio vai estar regular e fino. Quanto é fino, Tabata? Anota aí, menor do que 15 milímetros. Se o endométrio está menor do que 15 milímetros de espessura, não precisa de intervenção. Se for mais do que isso, aí sim a gente considera que ainda ficou resto, né, que é incompleto. Então a diferença, ó, se a paciente tem um colo fechado, a gente faz uma ultrassonografia, endométrio fino, menor do que 15 milímetros, abortamento completo. Agora, se o colo está fechado, a gente faz a ultrassonografia, tem um endométrio de 20 milímetros, por exemplo, a gente pode considerar também uma forma de abortamento incompleto, porque já saiu o saco gestacional, o colo fechou e ainda ficou o resto lá dentro. Então, essa também é uma forma de abortamento incompleto. Beleza? Então, espessamento endometrial é muito importante para definir o diagnóstico e a conduta. Quando agora a gente vai para o colo aberto, né? A gente fala se o colo abriu, a nossa primeira forma clínica na linha do tempo é um aborto inevitável, um aborto em curso. O sangramento e as cólicas são mais intensas nesse momento, porque o colo abriu, né? É um sangramento ativo. O saco gestacional, né, e o embrião ainda estão no útero, mas o enunciado pode trazer que está em uma posição mais baixa, porque o deslocamento, né, o descolamento já aconteceu, certo? E o tamanho do útero é compatível com a idade gestacional. Se é um abortamento incompleto, então a gente já começou a falar sobre ele, né? O sangramento e a cólica vão estar aí presentes, o colo lá vai estar aberto no toque. E na ultrassonografia, o saco gestacional e o embrião já nem estão mais, ou já acabaram de sair pelo canal, né? Muitas vezes a paciente elimina, ela traz até, né, o material. E aí o que a gente tem dentro do útero? Resto ovular. É o que a gente vai ver na ultrassonografia. Resto ovular que ainda precisa de esvaziamento uterino é um endométrio maior do que 15 milímetros, beleza? Não vão esquecer essa informação. Agora, se o colo não só abriu, se não só foi um aborto incompleto, ele também pode estar infectado. E esses sinais de infecção, vocês têm que observar o enunciado, porque muitas vezes é um aborto provocado, né? Onde a paciente manipulou, fez alguma manobra ali, né? Ou ela ou terceiros, que usou algum instrumento e acabou infectando, tá? Provocou o aborto e infectou. Então, a paciente que vai ter febre, leucocitose, o útero vai estar amolecido e doloroso, um sangramento com odor fétido, né, misturado ali com pus. Então, esses sinais de comprometimento, o paciente pode ter ainda náusea, vômitos, queda do nível de consciência, ela pode estar séptica, né? Aborto séptico. A gente tem que intervir rapidamente, porque o risco de perder o útero é existente, é possível. Então, a gente tem que agir para tentar evitar com que isso aconteça, já que é o foco da infecção, tá? Então, vamos para a conduta, né? A gente já classificou todas as formas clínicas, vamos para a conduta. Conduta é jogo rápido, porque o importante é a gente definir qual é o diagnóstico dessa paciente. Então, se é uma ameaça, tranquilo, a gente vai prescrever analgesia, a gente vai indicar um repouso relativo, evitar aí, relação sexual, né? Então abstinência sexual enquanto houver sangramento. Não existe muitos protocolos em relação à ameaça de abortamento. O que a gente tem que fazer é resposta de prova, tranquilizar a paciente. Essa pode ser a sua pergunta, tá? E a progesterona, Tabata, faz ou não faz, né? Que muita gente faz na prática. Gente, não existe indicação formal de progesterona via vaginal para ameaça de abortamento, porque a gente já viu que a principal causa é uma alteração genética, tá? Então não existe estudo científico que comprove a eficácia de fato da progesterona. Agora, se for um abortamento completo, também a conduta é ok, já eliminou tudo, a gente vai tranquilizar a paciente, a gente vai discutir aí a contracepção com ela, né? E é muito importante porque se ela quer um método contraceptivo, a gente já pode começar imediatamente.
Se ela quer tentar uma nova gestação, ela pode tentar imediatamente, tá? A gente só tem que ficar de olho na tipagem sanguínea da paciente, né? Que isso a gente vai ver lá na frente nos casos de aloimunização, beleza? Então, essas são as condutas mais tranquilas, ameaça e abortamento completo. Agora vamos para os outros casos, né? Onde a gente precisa esvaziar. Então, o esvaziamento ele pode ser farmacológico, com o misoprostol, que é um análogo da prostaglandina, né? Ou pode ser mecânico, com as aspirações ou a curetagem. Quando a gente fala aqui do método farmacológico, qual é a função, né, do misoprostol? Ele tem que preparar o colo do útero para algum procedimento subsequente. Ou pode ser que nem precise desse procedimento subsequente. Então, a gente vai induzir essas contrações, né? E ele é muito utilizado quando a gente precisa expulsar primeiro o fetinho, né? O aborto, antes de fazer um procedimento mecânico, né? Posteriormente. O procedimento mecânico, a gente tem aí, primeira linha, o nosso top 1 é a aspiração manual intrauterina, a famosa AMIU. É a recomendada pelo Ministério da Saúde, acima da curetagem. Então, sempre que a gente puder fazer a AMIU, a gente vai fazer, porque tem menor risco de complicação, menor risco de perfuração, menor risco de síndrome de Asherman, que é uma complicação aí da menorreia secundária, porque no processo de cicatrização, né, existem essas sinéquias uterinas que impedem a mulher de menstruar e de gestar, né, após esse episódio, né? Só que, entretanto, a AMIU é menos disponível, não é em qualquer lugar que tem no nosso país. A curetagem, ela é um método super disponível, né? A maioria dos obstetras sabe fazer, apesar de ter esse maior risco de complicação, né? Então, quando que a gente vai usar um ou outro? Depende. Pode ser que a paciente precise da curetagem, pode ser que a paciente tenha essa possibilidade de fazer uma aspiração. Então, cada caso a gente vai considerar, sendo que a aspiração manual intrauterina é sempre a nossa primeira escolha. Se tiver, a gente faz. E aí a gente pode usar essas formas de esvaziamento de forma combinada, porque pensa só, se o colo está fechado, né, a gente precisa preparar o colo com misoprostol, né? Muitos protocolos trazem aí uma dose cerca de 4 horas antes do procedimento, para que essa dilatação seja menos invasiva, né? Cause menos efeitos para essa paciente. Beleza? Agora, ó, se for uma outra forma de usar combinada, se for numa idade gestacional, e esse é outro momento que vocês têm que parar e anota aí. Quando que a gente pode ir direto para o esvaziamento, quando que a gente não pode ir direto para o esvaziamento mecânico? É a idade gestacional de 12 semanas. Com menos de 12 semanas, a gente não tem uns ossinhos fetais formados. Então, a gente pode evoluir direto, pode prosseguir direto com a aspiração ou com a curetagem. Agora, se essa paciente tem mais de 12 semanas, o enunciado vai te trazer essa informação, primeiro tem que eliminar o fetinho por conta de parte óssea. Então, primeiro faz o misoprostol, primeiro elimina, para depois a gente prosseguir com o procedimento de esvaziamento, tá? Então, é o que está aqui, precoce, menos de 12 semanas, não tem parte óssea, a gente vai para o método mecânico direto. Se é um abortamento tardio, aí a gente precisa, de fato, induzir essa expulsão com misoprostol. Então, aqui já não vai ser a situação que o colo está fechado e a gente só quer amolecer ele antes de fazer o esvaziamento. Não. Aqui, com mais de 12 semanas, tem que eliminar o fetinho. Então, existem as doses regulares do misoprostol até eliminar o fetinho para depois a gente ir para aspiração ou para curetagem. Beleza? Vamos lá. Quando, então, a gente vai esvaziar o útero, né? E isso a gente precisa ter muito claro, porque é a resposta da sua questão, né? Então, ó, quando a gente vai esvaziar? Se o colo está aberto, gente, na prova, até que se prove o contrário, né, vai ser esvaziamento. Então, um abortamento inevitável, um abortamento incompleto, um abortamento infectado, a gente precisa esvaziar, com certeza. Sendo que no abortamento infectado, a gente não só vai internar essa paciente, como a gente vai começar a antibiótico terapia, né, com a duplinha aí, que você sempre vê, né, na GO, que é clindegenta, certo? E o colo
fechado, quando que a gente vai esvaziar? Se a gente tem um abortamento retido, né? A gente pode ter essa conduta expectante por até 4 semanas ou esvaziamento direto. Aqui é quando está começando a ter essa conduta conservadora, então. O paciente fez ultrassonografia, viu que o bebê não evoluiu, né? Foi uma gestação interrompida. Ou uma gestação anembrionada, não tem fetinho, não tem embriãozinho. A gente pode propor para essa paciente 4 semanas para ver se ela vai entrar em trabalho de abortamento e eliminar de uma forma espontânea, ou não, ou a gente já pode ir direto para o esvaziamento uterino se assim ela desejar. Beleza? Questão da USP 2023. Paciente com 7 semanas de gestação chega com sangramento vaginal. Ao exame, no toque, o colo está aberto. O saco gestacional está no canal cervical. Lá dentro, na cavidade uterina, tem um endométrio de 23 milímetros. E essa paciente está estável hemodinamicamente. Qual é a conduta mais adequada? Essa foi a pergunta. E qual foi a resposta da questão? Você já deve estar imaginando aí. O colo está aberto, abortamento inevitável, incompleto até, porque o saco gestacional já está sendo eliminado, mas lá dentro, um endométrio mais do que 15 milímetros, vamos esvaziar. Então, a AMIU, aspiração manual intrauterina, essa era a resposta da questão. Então, na prática, a gente tenta ser o mínimo invasível possível. Na prova, só não vai esvaziar a ameaça e o abortamento completo. Uma situação clínica que a gente precisa se atentar é o abortamento recorrente. A gente vai passar rapidamente para vocês terem isso aí no HD de vocês, que é quando a paciente tem 3 ou mais abortamentos consecutivos. E aí nessa situação a gente precisa investigar o casal, mas a principal causa nas provas é a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, a famosa SAF, que é uma trombofilia adquirida. E para a gente fazer o diagnóstico de SAF, a gente precisa de um critério clínico e um critério laboratorial. Quais são os possíveis critérios clínicos? Uma paciente com história de trombose, né, seja arterial ou venosa, ou alguma morbidade obstétrica, que aí entra em história de óbito fetal, né, parto prematuro, história de pré-eclâmpsia grave, 3 ou mais abortamentos espontâneos inexplicados. Então, esses são os possíveis critérios clínicos. Quando a gente fala de laboratório, a gente tem que dosar, olha, anticorpos, né? Então, aí tem o anticoagulante lúpico, que é o famoso LAC, o anticorpo anticardiolipina e o anticorpo anti-beta-2 glicoproteína 1. Esses são os 3 anticorpos que a gente dosa para investigar SAF. Se eles estiverem positivos, a gente precisa repetir essa dosagem com o mínimo de 12 semanas para a gente poder fechar o diagnóstico. E o que as provas, na verdade, querem que vocês saibam quando o assunto é SAF? É o que a gente tem que fazer quando essa paciente engravida. Ó. Por quê? Se ela tem história de trombose prévia, lá na história clínica dela, a gente vai começar o AS para ela, mais a anticoagulação plena. Se ela não tem história de trombose, vai fazer o AS mais a anticoagulação profilática. Essas são as formas de evitar uma nova perda gestacional dessa paciente. Agora, nós vamos para a segunda causa mais importante de sangramento vaginal na gestação, que é a gravidez ectópica. E alguns pontos são importantes, algumas informações, né, que vocês precisam saber. É uma implantação e um desenvolvimento do embrião fora da cavidade do útero, né? Então tá em qualquer lugar aí fora, desde trompa, ovário, cavidade abdominal, mas o local mais comum, gente, é ali, ó, na ampola da trompa, que é cerca de 70% dos casos. No contexto da gestação ectópica, os fatores de risco são importantes porque são situações que fazem a gente pensar nesse diagnóstico, como, por exemplo, uma gestação ectópica anterior, uma cirurgia abdominal anterior, né, uma DIP prévia, história de infertilidade, um afívio, tabagismo, a idade da paciente, endometriose e uso de DIU. O DIU é uma polêmica, né, gente? Porque assim,
é um método contraceptivo. Então, de uma forma geral, diminui o risco de uma gestação ectópica. Porém, quando uma paciente é engravida com o DIU, a chance de ser ectópica aumenta. E eu falo isso porque eu já tive uma paciente no consultório que eu coloquei o DIU, daí eu fiz o parto, coloquei o DIU, sempre normoposicionado, pois ela engravidou e foi uma gestação ectópica. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, como que eu prossegui o tratamento dela. Então, de fato, é um aumento relativo nesse risco sim, tá? Bom, isso, polêmicas à parte, isso não vai ser muito cobrado para vocês, mas vocês já sabem que existe essa situação. Então, como que a paciente vai chegar para a gente? Ó, no enunciado, vocês precisam ter essas informações. Ou é um atraso menstrual, ou é um beta positivo. A gente precisa disso para pensar em gestação ectópica lá na questão. E é uma paciente com uma dor abdominal súbita, muitas vezes localizada já em uma das fossas ilíacas. Sangramento vaginal pode ser discreto ou nem estar ausente. E a paciente pode chegar, olha, com sinais de instabilidade hemodinâmica, quando é um caso de rotura dessa gestação, né? Uma gestação rota. E aí lá na ultrassonografia a gente tem um beta que é acima daquele limite discriminatório, que é em torno de 1.000 a 2.000, né? Hoje em dia está até mais para cima, para 2.000. Olhou a cavidade uterina, não tem nada. Opa, tem gestação aqui em algum lugar. E aí tem que caçar por onde, né? Primeiro nos anexos e aí vai estar lá o saquinho gestacional na região anexial. Tratamento cirúrgico. Tem situação que a gente não tem dúvida, né? Eu, por exemplo, já estava lá de plantão uma vez, né? Claro que a gente nessa vida de plantão de obstetrícia passa por tudo. E chegava paciente, já aconteceu comigo, chegava paciente, não tinha diagnóstico prévio de gestação, mas ela tinha atraso menstrual. E aí chegava com sinais de instabilidade hemodinâmica, abdômen distendido, hipotensa, taquicárdica, pálida. O que a gente vai fazer? Sala de cirurgia direto, não dá tempo de pedir beta, nada, direto. A gente tem que abrir a barriga da paciente. Ah, então, ó, gravidez ectópica rota ou instabilidade hemodinâmica, tratamento cirúrgico. Além disso, olha, se for uma massa anexial, ainda que íntegra, que seja maior do que 3,5, um beta maior do que 5.000, um embrião com BCF ou uma dor abdominal intensa, não tem jeito. Agora, o que as provas vão te cobrar, que é o que tem caído muito nos últimos anos, é o tratamento clínico da gestação ectópica. Como assim, né? Não vamos operar a paciente. E foi o que eu fiz com essa minha paciente do consultório que engravidou aí usando o DIU. Tava lá, massinha anexial, um beta que não passava de 1.000, 1.000 e pouco, uma massinha pequenininha de 1,8, 2 centímetros, e aí, né? Não tinha embrião. Opa, será que fecha critérios para o metotrexate, né? Para o metotrexato, das duas formas que ele é falado? Vamos ver. Então, é esses critérios que vocês têm que ter em mente, porque é o que tem caído de gestação ectópica ultimamente. Então, a gravidez que está íntegra, né? O paciente está estável hemodinamicamente, uma massa que não passa de 3,5, um beta que não passa de 5.000 e um saco gestacional sem embrião ou um embrião com ausência de BCF. Esses são os critérios para o metotrexato, para o MTX, como é chamado para os íntimos. Na minha residência, na UERJ, a gente era referência, então a gente recebia muita paciente para fazer MTX. Então a gente interna a paciente, vai calcular a dose da medicação pela superfície corporal e vai fazer a dose intramuscular. A gente tem esse beta basal e vai dosar em duas outras situações, no D4 e no D7. A paciente está internada. Se essa queda for maior do que 15%, ótimo, o MTX foi eficaz, a gente dá alta para essa paciente e ela vai repetir o beta toda semana, semanal, até negativar. Agora, se não cair, né? Se não cair mais do que 15%, a gente considera que foi uma falha da medicação e a gente repete a dose do MTX e a paciente continua internada. Esse é o tratamento com o metotrexato, beleza? Isso aqui vocês têm que saber para fazer suas provas de residência, porque vai cair.
Agora, existe a situação onde nem um MTX a gente faz, onde a gente só observa, faz o tratamento expectante? Existe. Que situação é essa? Ó, a gestação ectópica está íntegra e a paciente está estável hemodinamicamente. Esse é a nossa máxima, né, do tratamento clínico. O beta, ele vai cair no intervalo de 24 a 48 horas. Porque inicialmente ele era menor do que 2.000, ou seja, não evoluiu. A paciente tem um saco gestacional sem embrião vivo, né, ou uma massa menor do que 5 centímetros. Então a gente tem aí uma evolução como se fosse quase que espontânea. É uma situação que a gente até chama de aborto tubário, onde o próprio organismo se resolve com isso, o beta vai diminuindo, o paciente está bem, e a gente pode só observar, tá? É uma situação super específica de exceção, mas acontece, tratamento expectante. Show? Gestação ectópica é isso que vocês precisam saber. Agora a gente vai para a doença trofoblástica gestacional. Aqui, a DTG é chatinho, né? É uma doença chata, complicada, mas na prova tem coisas que vocês não podem deixar de saber, porque é o que sempre cai. Bom, o que aconteceu, né, para surgir essa doença trofoblástica gestacional? Uma fertilização aberrante, né? Ou não tem o material de ou tem o material alterado. Então a gente tem a DTG que pode ser benigna ou maligna. Ela pode ser completa ou incompleta, dependendo da carga genética que a gente vai ver. E a maligna, né, a doença, a neoplasia trofoblástica gestacional, a gente tem aí ó, a mola invasora, o coriocarcinoma, existem formas malignas e essa é a preocupação nas provas de residência e na prática também, né? Essa imagem é clássica da mola, né, e aqui a gente fala que é a mola completa. Por que é completa? Porque não formou bebê, é uma aberração completa, entendeu? Então é uma aberração completa. Então só tem um material genético de origem paterna, não formou um embriãozinho, né? Não tem o feto. E esse é o maior risco de malignização. A mola incompleta, por outro lado, formou o bebezinho, né? Então tem o material genético do pai e da mãe, mas é um cariótipo triploide, deu ruim aí na hora da divisão, na hora da fertilização, e tem o fetinho, e por isso tem o menor risco de malignização. E qual é a característica, né, da doença trofoblástica gestacional, né? Tudo é muito, tudo é exuberante. Então é um útero maior do que o esperado para a idade gestacional, vai estar lá na prova, vai estar lá no seu enunciado. O beta vai ser muito maior do que deveria ser, então essa paciente tem uma hiperêmese gravídica, tem sintomas de hipertireoidismo, né? Tem uma pré-eclâmpsia precoce, o que é raro nos dias atuais, mas é tudo muito que pode acontecer com um paciente com mola. E aí lá na ultrassonografia, e os enunciados, as bancas podem trazer essas imagens para vocês, ó, tem uma imagem flocos de neve, né? A cavidade uterina está preenchida por essas bolhas, esses cachos de uva, né? Ou lá no ovário pode ter os cistos tecaluteínicos também. Então qual é o nosso pilar do tratamento da mola? A gente tem que esvaziar o útero, não tem jeito. A gente tem que acompanhar a dosagem do beta seriado e pensar na anticoncepção dessa paciente. Então, ó, esvaziamento uterino. A dilatação mecânica do colo é preferível à dilatação farmacológica. O que é isso? A gente sempre vai tentar ir para a AMIU, né? Aspiração manual intrauterina. Aqui não tem muito sentido a gente usar aí um misoprostol. Então, mola, né, doença trofoblástica gestacional, AMIU. Esse é o preferível, né, a preferível forma de esvaziamento uterino. Agora, primeiro pilar. Segundo pilar é o beta, né, que a gente vai acompanhar a queda. Como que a gente vai acompanhar a queda? Tem que ter toda semana, até a gente ter 3 resultados negativos consecutivos. Esse é o melhor prognóstico. Assim como lá na gestação ectópica, né, a gente confirma que zerou, né, lá no tratamento medicamentoso, aqui também a gente precisa ter certeza que zerou. Porque se não zerar ou se aumentar, opa, será que é malignização?
quase mais ou menos 40% dos casos podem malignizar, né? 15 a 40%. Então a gente tem que se ligar. E é isso que as provas estão cobrando, entendeu? Então assim, se o que acontece? Ó, tem um platô de 3 ou mais semanas, tem um aumento do beta, né? Ou tem até o diagnóstico histopatológico de neoplasia, a gente tem os critérios de malignização. Então o tratamento dessa paciente vai ser diferente. Tá? O tratamento vocês não precisam saber identificar se é uma mola de bom prognóstico ou se está com risco de malignização. E a anticoncepção é o terceiro pilar, né? Essa paciente necessita de contracepção durante o segmento dela. Ela não pode engravidar. E a gente pode fazer todos os métodos, exceto um, que é o DIU. Não pode colocar nada dentro do útero dessa paciente. Nem hormonal, nem não hormonal. Beleza? Então a gente vai se preocupar com a anticoncepção, porém o DIU está contraindicado. Gente, então de sangramento da primeira metade é isso. O abortamento, que é maior mesmo, a gente passou o maior tempo da aula com eles, porque são várias formas clínicas, né? Várias formas de diagnóstico, várias condutas. Gestação ectópica, que é a forma do diagnóstico e os tratamentos, principalmente o medicamentoso, e a mola, né, que é identificar, tratar e o risco de malignização. Agora a gente vai para a segunda metade. A segunda metade é mais jogo rápido, porque é mais fácil de identificar. Então a paciente que já vem com barrigão sangrando, né? E aí? Preocupa ou não preocupa? Faz alguma coisa agora ou não faz? Vamos ver, vamos juntar as peças, vamos ligar os pontos, vamos colocar na gavetinha para a gente saber o que a gente vai fazer. Nosso primeiro diagnóstico aqui é a placenta prévia. A placenta prévia é aquela placenta que não subiu, porque existe uma movimentação natural da placenta do início da gravidez, ela poder ter uma inserção mais baixa e ao longo da gravidez ela vai subindo. Por isso que o diagnóstico de placenta prévia é só depois de 28 semanas e é um diagnóstico ultrassonográfico. A gente já começa aí a diferença do DPP, que é o principal diagnóstico diferencial. Aqui o diagnóstico é ultrassonográfico e a placenta ela ficou ali recobrindo o orifício interno ou ficou ali pertinho dele. Tá? Então ela pode ser prévia total ou prévia parcial. Beleza? Essas são as classificações da placenta prévia. Fatores de risco, precisa? Precisa. O enunciado vai te trazer o fator de risco e você vai, pensar na placenta prévia. São os fatores de risco que faz a gente pensar no diagnóstico. Qual é o principal fator de risco para a placenta prévia que vai cair na sua prova? Cesárea prévia. Principal fator de risco independente. Cesárea prévia. A paciente tem 2 cesarianas anteriores, às vezes até uma, né? Tem que estar lá cesárea prévia. Fora isso, outros que são menos importantes, mas estão aí, né? Idade materna avançada, gestação múltipla, né? Múltiplas gestações ou multiparidade, antecedente de placenta prévia, todos os antecedentes, né? São fatores de risco para um próximo. O tabagismo e as cicatrizes uterinas anteriores, principalmente própria curetagem, né? Por isso que hoje em dia a gente é minimamente invasivo nos nossos procedimentos. Qual é a clínica da placenta prévia? É um sangramento, anota aí, indolor. A paciente vai estar sangrando, mas não está sentindo nada. Sangramento vivo, vermelho vivo, né? E ele é recorrente, de intensidade progressiva. Sangrou um pouquinho semana passada, sangrou mais hoje, na semana que vem vai sangrar mais, é um sangramento que ele é intermitente e vai aumentando, né? De intensidade progressiva. E o bebê está bem, na maioria das vezes está bem. O que é importante vocês saberem é que na suspeita de uma placenta prévia, a gente não pode fazer toque vaginal, tá? Então, segura essa aí, anota essa. PP não toca, tá? Placenta prévia não toca. Na ultrassonografia, olha só como é que vai ser essa imagem sugestiva, né? A ultrassonografia após 28 semanas, porque a gente tem que esperar essa migração placentária. Então, a gente tem ali na seta o orifício interno, né? E a placenta recobrindo aí esse orifício. Qual vai ser a nossa conduta? Depende de como está a paciente, depende de como está o bebê, depende da idade gestacional.
Se é uma idade gestacional com mais de 37 semanas e a placenta for prévia mesmo, total, não tem jeito, não passa bebê ali. Então, é cesariana, tá? Então, a gente só espera o termo 37 semanas. Se a placenta for marginal, se ela não recobrir totalmente o orifício interno, dá para tentar o parto vaginal, tá? Não é contraindicado. Se essa paciente ainda não tem 37 semanas, mas está sangrando, a conduta é expectante, a gente vai ficar monitorizando o bebê, monitorizando a paciente, né? E esperar que ela chegue a 37 semanas. Se o bebê estabilizar ou se a mãe estabilizar, é parto a qualquer momento. Mas fora isso, a gente vai estar aí com 37 semanas a cesárea agendada se for total ou parto vaginal. Show? Vamos agora para o acretismo placentário, que é uma complicação, né, que pode ser uma complicação dessa placenta prévia. Por quê? É uma aderência anormal do tecido placentário ao endométrio. Tá? Então, a gente tem muito essa junção, né, uma placenta prévia acreta, né, uma placenta mais baixa acreta, ou uma placenta na cicatriz da cesárea e acreta, né? Então, o principal fator de risco aqui também para acretismo placentário é a cesárea prévia. Então, a gente tem ela acreta, se ela está só no miométrio, ela pode ser increta, se ela invade o miométrio, ou ela pode ser percreta, se ela perfura, né? Vai além do miométrio. Nosso diagnóstico do acretismo placentário é ultrassom com Doppler ou a ressonância. Toda vez que a gente desconfia de acretismo placentário, que a gente tem uma placenta prévia, a gente tem que investigar se essa placenta está além, né, do miométrio. Beleza? E como que a gente desconfia na hora do parto? Se a placenta não sai inteira, se tem um sangramento, né, além do esperado. Então, tem como a gente descobrir no parto. Muitas vezes é a histerectomia puerperal que a gente tem que fazer, de emergência, ou programada, que essa é a conduta do acretismo placentário, uma cesárea programada com histerectomia ali no mesmo momento, porque aquela placenta não vai sair do útero, está invadindo o útero, né? Então tem que sair o útero junto também. DPP, descolamento prematuro de placenta, esse sim, e aí o buraco é mais embaixo. Já tive DPP que eu acho que não demorou nem 20 minutos, desde eu atender a paciente até tirar o bebê. Porque aqui é alta emoção, aqui é adrenalina na veia o tempo todo. Como que a gente tem que pensar, né? Como que acontece essa situação do DPP? Bom, a definição é que é uma separação prematura. Por que um descolamento prematuro? Porque a placenta descola antes do bebê sair do útero. Esse é o descolamento prematuro. E é aí um acontecimento, né, após a 20ª semana de gestação. Fator de risco importa? Importa. Por quê? Vai fazer a gente pensar nesse diagnóstico, vai estar lá no seu enunciado. Ó, principais fatores de risco. Principal, número 1, number 1, top 1, síndrome hipertensiva da gestação. Hipertensão gestacional é o principal fator de risco. Se lá na placenta prévia é uma cesárea prévia, aqui no DPP é hipertensão, tá? E aí a hipertensão, ela pode ser também ocasionada por um uso de uma droga, principalmente cocaína, que vai estar lá no seu enunciado. E traumas abdominais também podem provocar esse descolamento. Então, DPP é tão importante, gente, que a gente tem que inventar um mnemônico para que vocês decorem ou lembrem de alguma forma das características do descolamento prematuro de placenta. Então, no DPP, a placenta descola. Se a placenta descola, a gente vai nesse descola, né, para ajudar vocês a lembrar de tudo que envolve aí o DPP. Então, o D, gente, é de dor abdominal súbita e intensa. É de endurecimento do útero, hipertonia, o útero lenhoso, o útero com tônus aumentado, uma contração que não relaxa, constante. Essa é a clínica aí da dor da DPP. O sangramento é variável, porque tem paciente que chega sangrando, como essa paciente que eu falei para você, chegou sangrando a alma, né? Sangrando muito no meio da madrugada, aquele atendimento, né? Que vem
de verdade para testar as coronárias. Ou nenhum, pode ser um DPP oculto, né? Um sangramento ausente, pode acontecer também. E ó, C de corre para ouvir o BCF, porque no DPP o bebê nos preocupa muito, a mãe nos preocupa, claro, porém esse sangramento, ele não é em relação não mexe na estabilidade hemodinâmica da paciente na maioria das vezes. Agora, esse descolamento que está lá dentro do útero pode provocar um óbito fetal, por isso que a gente corre para ouvir o bebê, de olho no BCF. Essa paciente minha da madrugada, ela estava sangrando, ela estava com útero hipertônico, quando eu coloquei o sonar, o bebê estava a 180, 190 batimentos, estava taquicárdico. Então, eu não tive dúvida, saí correndo com essa paciente, porque tempo é vida, né? O de oculto, né? Pode não haver o sangramento, como eu falei para vocês. O L de lenhoso, que é essa textura, né, uterina, algumas provas colocam aí o lenhoso, é bem, não vou dizer arcaico, né, para não desmerecer aí meus professores, os dinossauros da obstetrícia, mas tá, lenhoso, tá aí, algumas questões, vocês vão me entender quando vocês lerem lenhoso. E o A é de amniotomia e parto. Por que a amniotomia, Tabata? O que é a amniotomia? É a gente romper a bolsa, claro, se for possível, né? Se o colo estiver aberto, se o colo estiver fechado, não dá. Mas o colo um pouquinho aberto e a amniotomia, a gente rompe a bolsa, a gente diminui a pressão dentro da cavidade amniótica, a gente diminui a velocidade de descolamento dessa placenta, a gente diminui a chance de CIVD, né? Diminui a chance de óbito fetal. Então, a amniotomia está indicada aí no DPP. E parto, DPP é parto. O parto, o bebê vai nascer agora, né? O parto é iminente, o parto vaginal. As questões trazem isso. O parto é iminente ou o parto vaginal não é iminente. Qual é a conduta, né? Isso cai muito. Então, se o parto é iminente, a gente pode deixar nascer por baixo. Se não, é via alta. Bom, então o diagnóstico do DPP é clínico, é diferente da placenta prévia, vocês sacaram? Lá na placenta prévia é ultrassom depois de 28 semanas, aqui é diagnóstico clínico, não vou pedir ultrassom para ver se a placenta está descolando, não existe isso. Não existe isso, o DPP, o diagnóstico é clínico e é rápido, porque a gente tem que agir rápido, não pode esperar. E a classificação que tem caído ultimamente, na verdade é para a gente saber estimar a gravidade desse descolamento, né? Se é aí um grau 0, que é totalmente assintomático, a gente só descobre depois do parto, ou se é um grau 1, né, que tem um sangramento vaginal, mas a paciente está de boa, se é um grau 2, que é intermediário, tem aí um sofrimento, mas o bebê está vivo, ou se é um grau 3, onde é um caso super grave, o bebê já veio a óbito, o paciente tem aí um risco de coagulopatia. Então, a graduação do DPP é, na verdade, qual é o estágio clínico, né? O quão grave está esse descolamento ali naquele momento do diagnóstico. E a conduta, já adiantei, né? Já dei o spoiler para vocês. A conduta é amniotomia sempre que possível, porque vai diminuir aí o descolamento, diminui essa passagem da tromboplastina, nessa questão da coagulação, o risco de CIVD. E ó, o parto, amniotomia e parto. O parto é iminente, o parto vaginal? Sim, deixa nascer por baixo. Não tá nascendo, não tá coroando, não tá com dilatação total, o bebê não tá em +2, +3, corre para cesárea, beleza? Pra gente salvar esse bebê. Por que a gente tem que correr para salvar esse bebê? Por conta das complicações, não só fetais, mas também maternas. Quais são as principais? A mais grave é o óbito fetal, o óbito materno, que também acontece, mas menos do que o óbito fetal, a CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada, a síndrome de Sheehan, em caso de uma hemorragia, uma perda de sangue muito aguda, né? A paciente pode fazer uma necrose hipofisária e é uma causa de amenorreia secundária, pós-parto. E isso aqui, ó, o útero de Cuvellar. Essa imagem, ela costuma cair em algumas provas, então vocês vão olhar esse útero, olha, infiltrado por sangue, um miométrio, um útero difícil de contrair,
alta chance de atonia refratária e com necessidade de histerectomia. Então essas são as principais complicações do DPP, né, do descolamento prematuro de placenta. É isso que vocês precisam saber. Outros diagnósticos, e a gente já vai caminhando mais para o final da nossa aula, segura aí que está acabando. A rotura uterina é um diagnóstico possível, e qual vai ser a história clínica, né? É esse útero que se rompe, na maioria das vezes, durante o trabalho de parto, tá? Tem fatores de risco? Tem, porque aumenta a chance dessa rotura acontecer, principalmente uma cirurgia prévia envolvendo o miométrio, seja cesárea, seja uma histerotomia, né, prévia, ou seja, miomectomia, por exemplo, né? Existem outros fatores de risco, mas o principal é isso, é o número de cesáreas ou cirurgia prévias, né, uterinas. Agora, a rotura pode acontecer sem nada em primigesta? Pode. Não é tão comum, né, não é tão frequente, mas pode acontecer. Qual é a clínica da paciente? Vocês têm que saber, rotura uterina, a gente tem que saber os sinais de iminência. Antes de romper, o útero dá sinais de que ele vai romper e a gente tem que estar atento aos sinais, né? A paciente tem essa dor intensa, muito desproporcional às contrações. E olha a foto que também costuma aparecer para vocês. O sinal de Bândio e Frômel. O que é o embândio? O sinal de Bândio é quando o útero, gente... Lembra daquele seu Creyson? O útero em sinal de Bândio é o útero em Bândia, né? O útero fica em Bândia, dividido em dois, o sinal da ampulheta. A gente tem uma depressão infraumbilical que sinaliza aí a distensão, né, do útero que está para se romper. E o sinal de Frômel é a palpação dos ligamentos redondos, né, bem distendidos. Em geral, eles são falados de uma coisa só, né? Bândio e Frômel, né? O sinal de Bândio e Frômel. Esses são os sinais de iminência. Agora, quando de fato rompe o útero, o que vai estar no enunciado para você? Para você sacar que foi uma rotura uterina já consumada. Ó, o paciente está em trabalho de parto, de repente melhorou a dor. Melhorou a dor, o útero parou de contrair, a apresentação fetal subiu. Esse é o que você vai ver e vai dar o checkmate de rotura uterina, certo? Existem outros sinais também que podem acontecer, né? Principalmente aí envolvendo a vitalidade fetal e o sangramento, porque se o útero rompe, a paciente vai sangrar. E qual é a conduta? Não tem para onde correr? Cesariana de emergência. A gente vai correr para tirar esse bebê por cima, que muitas vezes ele pode já estar até na cavidade abdominal. Olha que loucura! Isso acontece. Não é tão frequente quanto o DPP, mas pode acontecer. Tá? Para a gente fechar essa parte de vasa prévia, de sangramento, né? Vem a vasa prévia. O que é a vasa prévia? É um vaso fetal que estava desprotegido ali na placenta. E aí o que acontece na maioria das vezes é uma amniotomia, que na hora de romper a bolsa, tinha um vaso fetal passando por ali. E aí rompe-se o vaso fetal. Então, o sangramento é de origem fetal. E o que vai acontecer com a vitalidade fetal pode ser fatal. E é gravíssimo, né? Então, é uma situação onde o bebê vai entrar em sofrimento clássico depois de uma amniotomia e a gente tem que correr também a cesárea de urgência. Foi rotura de vasa prévia, é isso que vocês precisam saber. Podem vir algumas fotos dessa de placenta bilobada, né? A inserção filamentosa do cordão? Pode. Então, e essas situações são de altíssimo risco para a rotura de vasa prévia. E aí a gente vai ter um sangramento durante a amniorrex, né? Que pode ser não só na amniotomia, mas numa rotura espontânea também. Um sangramento de origem fetal com sofrimento associado e que pode evoluir rapidamente para o óbito fetal. Essa é a rotura de vasa prévia. Para a gente fechar a nossa aula, vamos falar de doença hemolítica perinatal, a DHPN, né? Ou aloimunização, ou eritroblastose fetal, tem vários nomes, porque são nomes que sinalizam o que acontece, né? É uma incompatibilidade
não só o ABO, mas principalmente RH. Essa é a mais grave, a menos comum, né? E é que a gente tem aí um papel fundamental, porque existe uma prevenção da sensibilização materna em relação às suas gestações. Então, a nossa conduta influencia diretamente o futuro gestacional dessa paciente, quando a gente fala dessa incompatibilidade, principalmente RH, que é o que a gente mais vai falar aqui na DHPN, né? E aí, o que acontece para essa incompatibilidade acontecer? A mãe tem um RH negativo e o feto tem um RH positivo. Só que a gente não sabe que o bebê tem um RH positivo. Parêntese, né? Vou fazer o parênteses porque hoje já existe esse exame, né, de RH fetal, né, de tipagem sanguínea fetal, então já tem como se a gente se adiantar nisso. Principalmente se for uma paciente RH negativa, ela pode fazer. Mas ainda é um exame pouco acessível, né, caro. A gente está falando aqui da nossa prática mesmo, do SUSão e o que cai na prova para vocês, tá? Então é um bebê com RH positivo, por quê? Porque tem aí um pai, né, um genitor dessa criança com RH positivo. Só que isso pode ser conhecido ou pode ser desconhecido, tá? Mas tudo surge a partir de uma mãe RH negativa, daí que vem toda a preocupação. Então, ó, anticorpos anti-D maternos passam para a placenta e atacam as hemácias fetais, é isso que acontece na fisiopatologia. E aí o bebê vai ter as suas hemácias destruídas por esses anticorpos maternos. Olha que loucura, é uma doença materna, não uma doença, mas é uma situação onde a gente tem o organismo materno combatendo o organismo fetal, né? E aí nessa destruição, nessa anemia hemolítica fetal, existe uma eritropoiese extramedular, uma hepatosplenomegalia numa tentativa de compensação. Então o bebê vai ser que sofre, né, a DHPN, ele vai ter essa anemia hemolítica, ele vai ter uma hipóxia, ele vai ter disfunção hepática, ele vai ter edema, podendo ter hidropsia fetal. Ou seja, a gestante sensibilizada, ela é potencialmente fatal para o seu bebê. Olha a gravidade da situação. Então, as pacientes têm que ser rastreadas, profilaxia tem que ser feita, algo tem que ser feito nessa gestante, tá? E tudo começa como? Uma gestante RH negativo, que a gente vai solicitar lá no pré-natal o CUBIS indireto na primeira semana. O CUBIS indireto, ele vai detectar esses anticorpos, né? Anti-RH, lá no plasma da mãe, certo? Então, no pré-natal, a gente vai fazer esse CUBIS indireto, o Ministério da Saúde atualizou, todo mês, CUBIS indireto mensal, beleza? CUBIS indireto mensal. Se chega com 28 semanas e tá negativa, a gente vai fazer a profilaxia com a imunoglobulina anti-D para proteger esse bebê até o parto. Por isso que é a partir de 28 semanas que a gente faz. E aí, ó, não só com 28 semanas, depois que o bebê nasce, o que a gente vai fazer? Vai confirmar aí a tipagem sanguínea dele, né? O RH fetal. Se for positivo mesmo, a gente faz uma nova dose de imunoglobulina anti-D pensando na mãe e nos seus próximos filhos, certo? Para esse bebê, a profilaxia já funciona muito bem. Então, no puerpério, até 72 horas, a gente precisa confirmar aí o RH desse bebê, né? Para a gente poder ver se vai fazer ou não a imunoglobulina. Beleza? Então, ó, digamos que ao longo do pré-natal, o CUBIS indireto deixou de ser negativo. A paciente foi sensibilizada. Esse é o significado. Esse CUBIS indireto, ele é quantitativo, tá? Tipo VDRL, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8. Então, títulos pequenos indicam a sensibilização. Títulos altos indicam não só a sensibilização, como o alto risco de anemia fetal. Entende a diferença da situação? Então, títulos até 1 para 8, ó, a gente vai continuar repetindo todo mês,
tá? Porque nesse momento o risco de hemólise fetal é baixo, mas perdeu a chance de fazer a profilaxia com 28 semanas, porque a paciente já está sensibilizada. Então, a paciente que já tem o CUMBIS positivo não vai fazer a imunoprofilaxia, tá? A imunoglobulina anti-D com 28 semanas. Agora, ó, não só ficou positivo, como chegou ou passou de 1 para 16. Opa, então aí não é só um caso de sensibilização. O risco de anemia fetal é maior, então vamos investigar esse bebê. Primeiro exame é a ultrassonografia, básico, porque a gente vai caçar aquilo lá, hepatosplenomegalia, né, sinal de comprometimento vascular do bebê, sinais de anemia fetal, né, e esse sinal de anemia fetal é o Doppler da artéria cerebral média. A gente vai avaliar a velocidade na ACM desse bebê. Se o sangue estiver passando rápido, né, se essa velocidade estiver aumentada, é sinal de que é um bebê que está anêmico, está compensando aí na velocidade que o sangue circula, beleza? E outras alterações são essas que a gente falou aí, principalmente de hidropsia fetal. Show? Então, ó, vamos fazer o Doppler da arte cerebral média do bebê. A velocidade veio abaixo do que 1,5 para a idade gestacional, não tem anemia fetal moderada ou grave. A gente vai levar esse bebê até 37 semanas para ele nascer no parto. Então, nosso corte é 1,5 em relação à mediana dessa velocidade. Então, decora assim, ACM, o Doppler da ACM, lá na velocidade, né, do pico sistólico, está maior do que 1,5? Opa! Está maior, 1,5 maior nessa velocidade do que tem que ser. Então, ó, se é um bebê com mais de 34 semanas, a gente vai para o parto. Já deu, né? Não precisa mais ficar aí. Agora, se é um bebê com menos de 34 semanas, o que a gente vai fazer? Vai avaliar a necessidade de transfusão intraútero, certo? E considerar o parto entre 34 e 37 semanas. Como que a gente avalia essa anemia e essa necessidade de transfusão? Com a cordocentese. Então, a cordocentese na DHPN está indicada quando o bebê tem uma velocidade no pico sistólico da ACM maior do que 1,5, porque sugere anemia moderada ou grave fetal. E a cordocentese, ela não é só diagnóstica como terapêutica. Então, a gente vai pegar uma amostra de sangue fetal, vai dosar a hemoglobina e o hematócrito e vai avaliar a necessidade de, pelo mesmo procedimento, fazer a hemotransfusão intraútero. Sinistro, né? Porque o parto é entre 34 e 37 semanas. Sempre avaliar, as provas não vão cobrar isso de vocês, vão cobrar toda essa investigação para trás, profilaxia, né? Tanto durante a gestação quanto no puerpério. Foi, pessoal? Nesse momento, vocês estão aptos e autorizados a diagnosticar as principais causas de sangramento na gravidez, tanto na primeira metade, nas formas clínicas do abortamento, na gestação ectópica e suas formas de tratamento, e na identificação e na condução dos casos de mola. Na segunda metade, como identificar e diagnosticar uma placenta prévia e o que fazer, como diagnosticar e o que fazer no DPP e nas suas outras causas, de rotura uterina e de vasa prévia. E aqui falando da DHPN, como fazer essa investigação, como fazer a profilaxia e como investigar aí e tratar esse bebê com anemia intraútero. Gostaram? Façam as questões, exercitam, vejam o que vocês ainda estão faltando estudar mais um pouquinho e arrasem, porque a vaga de vocês está garantida. É só seguir o plano. Um beijo, até a próxima.